Vamos hoje conhecer os navios de guerra que chacoalharam os anos 80 com as maiores baterias de tiro do mundo inteiro, os couraçados Iowa. Fica comigo aqui até o final, mas se você for novato, já clica nesse botão grande aqui e se inscreve no canal. Também dá um joinha e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos porque a história é boa. E quem foi que ganhou a nossa segunda e belíssima caneca do Barão Vermelho? Foi a Jéssica Santana, que vai receber esse super presente em casa para curtir no fim de ano. E sabe o que a Jaeger Shop preparou para você essa semana? Eu não sei nem o que falar, sério. Uma fucking caneca do couraçado de bolso Almirante Graf Spee, é isso mesmo! E você não conhece o Graf Spee ainda? Tá perdendo tempo de não ver o vídeo. Para concorrer, você já tá careca de saber, vai lá no Instagram, curte as nossas páginas e marca pelo menos 3 amigos seus na postagem. O link dela tá bem aqui embaixo. E vamos lá para a nossa história. No começo dos anos 80, o prestígio militar dos Estados Unidos se encontrava num ponto baixo. Desde o desfecho nada favorável na Guerra do Vietnã em 1975, as forças armadas do país passavam por uma maré de desânimo. E o ponto mais baixo dessa trajetória foi a crise dos reféns do Irã, na qual 52 civis americanos foram mantidos reféns em Teherã por 444 dias entre 1979 e 1981. Em 24 de abril de 1980, o então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, ordenou uma operação de resgate dos reféns, a Operação Eagle Claw, que resultou em um completo desastre, com a perda de 7 aeronaves e a morte de 8 soldados. Com esse desastre, Carter martelou os pregos do próprio caixão, abrindo caminho para a eleição do republicano Ronald Reagan naquele ano. A campanha de Reagan havia se baseado intensamente na recuperação do prestígio militar e político norte-americano ante ao novo fôlego que aparentava vir da União Soviética. Com a vitória dos comunistas no Vietnã em 1975, a Marinha Soviética começou a utilizar os novos portos vietnamitas localizados no sul do país, dando a Moscou ampla liberdade de ação nas águas do sudeste da Ásia. Com suas bases em Cuba, os navios soviéticos estavam se aventurando até mesmo no Golfo do México, a pouca distância do litoral do Alabama, Louisiana e Texas. Ao mesmo tempo, o governo do já idoso Leonid Brezhnev havia ampliado de forma sensível seus números de soldados, blindados e aeronaves na Europa Oriental, e naquele momento as forças soviéticas estavam na ofensiva na Guerra Soviético-Afegã. Logo após assumir a presidência, em 20 de janeiro de 1981, Ronald Reagan começou a implementar a política de paz através da força, que tinha por objetivo forçar a União Soviética a uma corrida armamentista na qual ela inevitavelmente se sufocaria. Dentro dessa política, o secretário da Marinha, John F. Lehman, apresentou seu plano para criar a Marinha de 600 navios, visando reverter o encolhimento da esquadra americana em prática desde a derrota no Vietnã. E até aí estava tudo certo, se não fosse uma pequena surpresinha soviética. Pequena nada, né? Porque era gigante. Não perdendo o costume de impressionar o mundo com seus anúncios de última hora, a União Soviética apresentou no começo de 1981 seu novo monstro naval, o cruzador nuclear pesado lançador de mísseis Kirov. Com seus 252 metros de comprimento, o Kirov instantaneamente se tornou a maior belonave combatente de superfície do mundo, dando mais um nocaute no prestígio naval norte-americano. Sua propulsão nuclear lhe conferia autonomia global, e seu moderno arsenal de mísseis significava que o Kirov era uma ameaça real à navegação em qualquer lugar do mundo. Para a Casa Branca, essa situação era insustentável, e uma resposta à altura teria que ser dada à União Soviética. O problema era que a nova classe de cruzadores Ticonderoga já estava em produção, e com seus 173 metros de comprimento, esses navios eram bem menores que o Kirov. A solução seria então criar do zero uma nova classe monstra de cruzadores. Ou será que existia outra solução? Foi quando alguém se lembrou que 4 velhos gigantes estavam esquecidos nos ancoradouros da reserva da Marinha. Esses 4 gigantes haviam sido o terror dos mares na Segunda Guerra Mundial, medindo 262 metros da popa à proa. Os 4 eram maiores que o Kirov. Os gigantes USS Iowa, USS New Jersey, USS Missouri e USS Wisconsin integravam os couraçados da classe Iowa.
O termo couraçado se refere à grossíssima couraça ou blindagem daquele tipo de navio, projetada para aguentar o impacto direto de projéteis de grosso calibre. Contudo, a designação inglesa battleship, ou navio de batalha, faz mais jus ao modelo. Esses navios foram projetados para carregar baterias principais com armas de grosso calibre, capazes de destruir com facilidade qualquer outra classe de embarcação. Ao mesmo tempo, veio a necessidade de blindar esses navios de batalha contra outros navios de batalha, dando origem ao termo navio blindado, ou simplesmente couraçado. Os couraçados dominaram os mares do fim do século XIX até a década de 30, quando a preponderância naval passou para os porta-aviões. Mesmo assim, a classe Iowa, que entrou em operação entre 1943 e 1944, tornou-se o dominador do campo de batalha naval do Pacífico na Segunda Guerra, bombardeando posições japonesas por todo o teatro de operações. Devido à sua obsolescência ante os porta-aviões, os Iowas foram aposentados logo após a Segunda Guerra, encerrando sua primeira vida. No total, os Iowas tiveram 3 vidas. Bom, talvez 3,5. Mas nesse vídeo nós vamos nos ocupar somente de sua terceira e última. Se você quiser que eu conte sobre as outras 2, já sabe, né? É só falar aqui embaixo. A ideia de reativar couraçados nos anos 80 não foi um consenso no início. Todos sabiam que a função desse tipo de navio de guerra já havia sido ultrapassada, e apesar da artilharia antiaérea montada neles, era completamente ineficaz contra aeronaves a jato. Então foi feita a proposta de não só reativar os navios, mas também atualizar todo o seu sistema defensivo e ofensivo. Diversas propostas foram feitas ao Pentágono, desde substituir a torre traseira por uma plataforma para operação de helicópteros e Harriers, até a montagem de uma pista de pouso angular com catapulta e ganchos de arrasto para a operação de caças F-18. Contudo, todas essas propostas extravagantes foram descartadas em favor da manutenção do poder de fogo principal das 3 torres triplas MK7 de 406 mm. Mesmo assim, alterações profundas foram feitas em seu armamento secundário. Os Iowas perderam toda a sua antiga artilharia antiaérea, composta de 80 canhões Bofors de 40 mm e 49 canhões Oerlikon de 20 mm, bem como 4 de suas 10 torres duplas de 127 mm. Esse armamento foi substituído pelo que havia de mais moderno na época, e para todo mundo entender eu vou explicar uma a uma essas adições, usando essa belezura de foto aqui para explicar. Esse é o Iowa disparando sua bateria principal de 406 mm num espetáculo de força bruta. Esses círculos que vocês estão vendo aqui são as ondas de choque dos disparos atingindo a água. E aqui ficam as 6 baterias secundárias de 127 mm. A primeira grande novidade instalada foram 8 lançadores quádruplos, 4 aqui e 4 bem aqui, totalizando 32 mísseis de cruzeiro BGM-109 Tomahawk. Esses mísseis são otimizados para atacar alvos em terra, a mais de 1000 km de distância. Já para atacar navios, os couraçados receberam 4 lançadores quádruplos, totalizando 16 mísseis antinavio RGM-84 Harpoon, capazes de atingir uma embarcação a 150 km de distância. E como última linha de defesa contra ameaças aéreas e navais, os Iowas receberam 4 novíssimos e inovadores sistemas de armas de defesa aproximada Phalanx, montados logo atrás da ponte de comando. Esses sistemas utilizavam um canhão Vulcan de 20 mm, capaz de disparar 50 tiros por segundo, montado abaixo de uma estrutura cilíndrica que abrigava diversos sensores. E o sistema recebeu o apelido de R2D2, não sei porquê. Com esse novo armamento e atualizações nos seus sistemas de radar e controle de tiro, o primeiro dos couraçados a ser recomissionado foi o USS New Jersey, em 28 de dezembro de 1982. The New Jersey and her sister ships can outgun and outclass any rival platform. This 58,000-ton ship, whose armor alone weighs more than our largest cruiser, is being recommissioned at no more than the cost of a new 4,000-ton frigate. The Big J is being reactivated with the latest in missile, electronic warfare and communications technology. E não demoraria nada para que o gigante renovado entrasse em ação, disparando suas antigas armas em fúria mais uma vez, em plena era dos mísseis. Desde 1975, uma feroz guerra civil vinha consumindo o Líbano,
e a ONU havia enviado uma força de pacificação composta por tropas americanas, italianas e francesas para o país. No dia 18 de abril de 1983, uma van carregando 1 tonelada de explosivos chocou-se contra a embaixada americana em Beirute, matando 63 pessoas. No mês de agosto daquele ano, milicianos começaram a atacar posições dos fuzileiros navais na cidade, matando 2 e ferindo 14 soldados. Logo após esse ataque, Reagan decidiu enviar o New Jersey para a costa libanesa. Sob o comando do capitão Richard Milligan, o New Jersey chegou lá em 25 de setembro, e somente sua presença já foi o suficiente para diminuir os ataques contra os fuzileiros. Em 14 de dezembro, o New Jersey abriu fogo com suas baterias 406mm pela primeira vez, alvejando posições inimigas nas cercanias de Beirute. Mas o mais pesado bombardeio aconteceria em 8 de fevereiro de 1984, quando o navio disparou nada menos que 300 projéteis contra as colinas que cercam a capital libanesa. Aquele foi o mais denso bombardeiro costeiro no mundo desde a Guerra da Coreia no começo dos anos 50. Em maio de 1984, o New Jersey retornou aos Estados Unidos após 11 meses no mar. No mês anterior, o USS Iowa havia sido recomissionado e se tornado o segundo couraçado a voltar ao serviço ativo. E foi justamente o Iowa o primeiro a receber a mais inovadora adição ao cenário de guerra naval, o veículo aéreo não tripulado RQ-2 Pioneer. Esse drone havia sido projetado para atuar como observador para a artilharia, permitindo que as armas principais do navio operassem sem a necessidade de um helicóptero ou avião de reconhecimento. O Pioneer era catapultado de uma rampa montada no convés do couraçado e tinha autonomia para 5 horas de voo. A pequena aeronave era recuperada através de uma rede montada na parte posterior do convés, atrás da torre número 3. Cada couraçado sempre carregava 5 desses drones quando estava em operação no mar. O terceiro couraçado, o USS Missouri, que havia sediado a cerimônia de rendição japonesa em setembro de 45, foi recomissionado em São Francisco, Califórnia, no dia 10 de maio de 1986, numa cerimônia que contou com a presença de Margaret Truman, a filha única do falecido presidente Harry Truman. Margaret havia batizado o Missouri em seu lançamento ao mar em 1943, e 43 anos depois, emocionada, fez um curto discurso direcionado à nova tripulação do navio, encerrando com a frase: "Agora, tomem conta do meu bebê". O último dos 4 couraçados, o USS Wisconsin, foi finalmente recomissionado em 22 de outubro de 1988, completando a colocação de toda a classe Iowa no mar mais uma vez. Na segunda metade dos anos 80, os 4 Iowas navegaram 7 mares em missões de patrulha, às vezes acompanhando um porta-aviões, mas também como capitânia do seu próprio grupo de batalha, uma insólita formação conhecida por Battleship Battle Group, ou Grupo de Batalha do Couraçado. Grupos de batalha são formações navais compostas por navios de diversos modelos, geralmente centradas em um porta-aviões. Como o porta-aviões é uma belonave de excelência ofensiva, ou seja, carrega pouquíssimos meios defensivos próprios, ele tem que sempre estar escoltado por outras embarcações, como cruzadores e destroyers antimísseis, bem como navios de suprimento. No caso dos couraçados, seu grupo de batalha era composto por um cruzador classe Ticonderoga, um destroyer classe Arleigh Burke, um destroyer classe Spruance, 3 fragatas classe Oliver Hazard Perry e um navio de suprimento. Em sua missão de elevar o prestígio da Marinha dos Estados Unidos, os Iowas visitaram portos pelo mundo todo, exibindo seu novo poderio. Em setembro de 1986, o New Jersey inclusive se aventurou no quintal da Marinha Soviética, adentrando o Mar de Okhotsk, ocasião em que diversas aeronaves soviéticas, como bombardeiros Tupolev Tu-16 e Tu-95, bem como helicópteros Kamov K-25, fizeram passagens baixas próximas ao navio. A escalada na corrida armamentista realizada por Reagan estava dando resultados, e o novo governo soviético de Mikhail Gorbachev enfrentava sérias dificuldades para manter seu status de superpotência. As reformas implementadas por Gorbachev deram ao cidadão soviético pela primeira vez a chance de falar e ser ouvido, e inúmeros protestos populares começaram a acontecer no país. Sentia-se no ar que algo importante poderia acontecer a qualquer momento.
Para os Iowas, contudo, o começo do seu fim aconteceu mesmo antes do começo do fim da União Soviética. Em 19 de abril de 1989, na costa de Porto Rico, o USS Iowa se preparava para conduzir um exercício de artilharia, quando às 9h55 da manhã, uma explosão interna sacudiu toda a torre número 2, matando 47 tripulantes instantaneamente. A causa do acidente foi a combustão espontânea de uma carga de pólvora, que havia sido erroneamente armazenada durante a revisão do navio em doca seca no ano anterior. Gases inflamáveis expelidos pela pólvora foram incendiados por uma faísca. Este foi um dos piores acidentes em tempos de paz na história da Marinha dos Estados Unidos e prontificou o Alto Comando Naval a antecipar a aposentadoria dos couraçados. Naquele mesmo ano, em 9 de novembro, uma gigantesca manifestação popular derrubou o Muro de Berlim, marcando o início da derrocada final da União Soviética. Esse cenário favorável para os Estados Unidos fez com que a Marinha aposentasse definitivamente o Iowa em 26 de outubro de 1990 e o New Jersey em 8 de fevereiro de 1991. Mas a história dos Iowas não iria terminar sem um grandioso capítulo final. Em 2 de agosto de 1990, o presidente iraquiano Saddam Hussein iniciou a invasão do Kuwait, dando início à Guerra do Golfo. Agindo imediatamente para conter as aspirações do Iraque, o presidente George Bush enviou um grande contingente militar para a Arábia Saudita, e nesse contingente estavam os couraçados Missouri e Wisconsin. Comandado pelo capitão Albert Case, o antigo couraçado Missouri deu início à ofensiva americana conhecida como Operação Tempestade do Deserto às 1h40 da madrugada do dia 17 de janeiro de 1991, disparando uma salva de 28 mísseis Tomahawk. No dia 29 de janeiro, o Missouri abriu fogo com suas baterias principais contra posições de comando iraquianas perto da costa saudita, continuando o ataque até o dia 3 de fevereiro, quando foi substituído pelo Wisconsin. Na manhã do dia 23 de fevereiro, os dois couraçados estavam bombardeando a ilha de Failaka, quando os iraquianos dispararam 2 mísseis antinavio HY-2 Silkworm contra o Missouri. Um dos mísseis errou o alvo, mas o segundo prosseguiu em rota de impacto contra o Missouri, até ser abatido pelas defesas antiaéreas do destroyer britânico HMS Gloucester, a apenas 640 metros do couraçado. Naquela noite, o Wisconsin lançou um dos seus drones Pioneer para marcar posições iraquianas na ilha. Ao perceber a aproximação da pequena aeronave, soldados iraquianos em choque com as barragens de artilharia anteriores correram em sua direção, balançando bandeiras brancas freneticamente. Foi quando o comandante do navio, o capitão David Bill, recebeu um chamado dos controladores do drone com a seguinte mensagem: "Senhor, eles querem se render. O que eu faço?" Aquele episódio marcou a primeira ocasião na história em que um contingente militar se rendeu para uma aeronave não tripulada. Com a conclusão da Guerra do Golfo, os dois últimos Iowas voltaram para casa cobertos de glória, mas a ausência de uma ameaça naval soviética e seu alto custo de operação fizeram com que fossem rapidamente descomissionados. O Wisconsin foi aposentado em 30 de setembro de 1991 e o USS Missouri, belonave que encerrou a Segunda Guerra Mundial e agora era o último couraçado em serviço no mundo, seguiu o mesmo destino em 31 de março de 1992. Os gigantescos Iowas hoje podem ser visitados como museus, uma lembrança de sua antiga e nunca desvanecida imponência, sendo testemunhas vivas da história naval do século XX. E aí, gostou desse vídeo? Então assiste esses outros que eu selecionei para você, se inscreve no canal e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.